Infelizmente, nós vivemos uma época que toda vocação agora, ela não está servida com santidade, porque muitas das vezes nós não estamos preocupados com o nosso coração, com a nossa santidade, mas sim com o mundo. Irmãos, a Bíblia fala para não se conformar com as coisas que é desse mundo, mas sim se preocupar com o espiritual. Irmãos, infelizmente hoje nós não vemos mais santidade aí. Até em cima do púlpito nós não vemos mais santidade, porque, irmão, infelizmente hoje se tornou, vamos dizer, uma era do ministério da prosperidade, da pregação da prosperidade, do louvor da prosperidade. Porque, irmãos, nós vamos aí em várias igrejas. Ser pregador agora, ser ungido do Senhor, é falar em prosperidade, é falar que você vai ter aquilo e isso se você aceitar Jesus. Mas, irmãos, isso não é verdade, porque Ele disse que no mundo tereis aflição. Mas, irmãos, não importa o tamanho da sua luta, não importa o tamanho da sua aflição, porque Ele continua assim no versículo, que Ele venceu o mundo e com Ele nós venceremos também, amém? Irmão, muitas das vezes a gente não vê, nós não demos conta ainda de como Satanás, como o diabo tem tentado desgarrar, tentado tirar almas da igreja. Porque, irmãos, não é somente por virtuais, por alguma coisa assim desse tipo, mas sim também, irmãos, pelo que está correndo aí no mundo afora. Porque, irmãos, se a gente não vigiar, a Bíblia já fala que o mundo é do maligno, que a gente não pode se contaminar com os manjares que o mundo nos oferece. Irmãos, muitas das vezes não é isso que nós estamos vendo, não. A gente está vendo totalmente ao contrário. Porque, irmãos, muitas das vezes nós somos taxados como loucos, mas nós somos loucos por Jesus, sim, irmão. Porque esses loucos aqui que eles taxam, esses loucos não vão para o inferno, não, esses loucos vão para o céu. Então, irmão, eu prefiro ser louco, prefiro ser taxado de quadrado, prefiro ir para o céu quadrado do que ir redondo inteiro para o inferno. Irmãos, muitas das vezes nós nos preocupamos muito com o que o mundo nos propõe. Nós nos preocupamos muito com o que o mundo está oferecendo para nós. Mas, irmãos, isso daí tudo é passageiro. Pré-adolescentes, isso daí tudo é passageiro. O importante mesmo, que vai durar para a eternidade, é a santidade, é Jesus no nosso coração, é Jesus na nossa vida. Porque os prazeres do mundo vão durar somente por minutos, horas, dias. Mas lá nós vamos adorar para a eternidade. Lá nós vamos ver a face de Deus para a eternidade. Irmãos, muitas das vezes nós deixamos de ter santidade por outro tópico, que é a preocupação com as coisas desse mundo. Irmãos, muitas das vezes agora para o adulto, nós nos preocupamos com ter uma casa boa, no endereço bom, nós nos preocupamos em ter um carro, em ter vestes, em ter comida, em ter outras coisas assim do mundo na nossa casa, na nossa vida. Mas, irmãos, não se preocupe, porque, como eu falei, aqui é passageiro. Não se preocupe com uma casa aqui, não se preocupe com a rua, com o endereço que você vai morar, porque lá no céu vai ter rua de ouro e cristal. Não se preocupe com o carro que você tem aqui, porque lá vai ter carro de fogo para te buscar para lá e para cá. Não se preocupe com a comida que você tem aqui, o pão de cada dia que você tem, porque Ele fala que Ele é o pão da vida, e lá vai ter as bodas do cordeiro para você se servir à vontade. Não se preocupe com as roupas que você está vestindo, porque lá vai ser vestes puras e brancas para você vestir para toda a eternidade. Não se preocupe se você está adorando, se você está pregando o Evangelho como você acha que deveria, porque lá você vai adorar Ele, santo, santo ao Senhor, toda a eternidade. Então, irmãos, não se preocupe com as coisas desse mundo, se preocupe em fazer a diferença. Irmãos, mais à frente, no verso 13 ele vai falar que nós devemos estar procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Porque, irmãos, o que está mais cheio aí, né, nas igrejas, é uma intriga com o irmão, com o outro, por alguma coisa que ele fez. Irmão, como eu falei, não se preocupe se os outros vão ficar brigados com você, se os outros não estão do teu lado. O importante é que Jesus está do teu lado sempre. Porque, irmão, não se preocupe com se você vai ter mais amigos, se você vai ter muito mais amigos que os outros, porque o verdadeiro amigo que você deve ter é Jesus de Nazaré. Porque, irmãos, não se preocupe com as coisas desse mundo, porque tudo que você deve ter na sua vida, em primeiro lugar,
assim como foi falado, é Jesus. As outras coisas serão acrescentadas, porque Ele fala que tem que ter Ele primeiramente no coração, que as demais coisas Ele te acrescentará na sua vida. Então, irmãos, muitas vezes nós precisamos nos converter de novo, até mesmo dentro da igreja, porque tem o famoso aí, crente girafa, que o corpo está na igreja, mas a cabeça está lá fora no mundo. Irmãos, não se preocupe, porque muitas das vezes nós nos preocupamos que como que está a minha casa no momento que eu vou para o culto, como está a minha família, como estão meus filhos. Mas, irmãos, não se preocupe, porque quando você está aqui de joelho no chão, adorando a Deus, Ele manda um anjo, que Ele vem um arcanjo para guardar a sua casa. Então, irmãos, não se preocupe somente em fazer a santidade, porque, irmãos, se nós observarmos como o inimigo tem usado armas, tem usado armadilhas para atrair os nossos jovens para o mundo. Não sei se os irmãos ouviram falar do jogo Pokémon GO que lançou há esses tempos aqui, que foi totalmente uma bomba para o Ministério Cristão, porque nós vemos aí pessoas, até mesmo cristãos, saindo com o celular na rua caçando Pokémon, mas não abre a Bíblia, não vai na rua caçando almas para Cristo. Porque, irmãos, nós não estamos nos preocupando com a nossa santidade, nós estamos nos preocupando com a nossa carne. Irmão, mas à frente ele vai dizer que é só um corpo e um só espírito. Mas será que a gente está se preocupando mais com as coisas do mundo ou com o nosso espírito? Será que a gente está se preocupando com a nossa alma ou se preocupando com o mundo? Será que a gente está fazendo a diferença? Assim como tem aqui na ponta da língua para citar vários jovens, vários pré-adolescentes, várias crianças na Bíblia que fizeram a diferença. Como José, mesmo humilhado pelos seus irmãos, ele falou: não importa o que eles fazem, eu sei que Deus é comigo. Então, irmãos, não importa o que os outros fazem com você, se viram você de motivo de chacota, o importante é que Deus está com você. Não importa se jogar na tua fornalha, na fornalha que prepararam para você, porque Deus, Ele é o quarto homem que vai te buscar. Deus, Ele é o quarto homem que vai te tirar da prova. Porque, irmãos, muitas vezes nós desacreditamos que Deus lembra de nós, que Deus ainda liga para a gente. Porque, irmãos, Jó, que é mais exemplo do que Jó, que passou por uma prova tremenda, e mesmo assim foi exaltado em dobro lá no final. Porque, irmãos, ele não blasfemou contra Deus, porque depois ele fala que ele só conhecia de ouvir falar dele, de Deus, mas agora ele conhecia ele face a face. Irmãos, o que está faltando na igreja agora é conhecer face a face o nosso Deus. Face a face que eu digo não é somente aqui face a face, porque ninguém nunca viu Deus face a face, mas estou falando de teu coração em Deus, de teu coração somente para as primícias do Senhor. Porque, irmãos, está difícil a gente ver um crente que dobra o joelho aqui todo dia, toda hora no chão, para agradecer a Deus pelo dia que teve. Porque, irmãos, se você levantou, agradeça pela noite de sono que você teve. Se você vai dormir, agradeça pelo dia que você teve. Tenha santidade, pois sem santidade ninguém vê a Deus não, irmãos. Está achando que é fácil aqui, viver nesse mundo? Não é fácil não, porque aqui vai ter aflição. Mas tenha bom ânimo, para quando você chegar lá no céu e falar: eu venci, e vocês também podem vencer. Porque, irmãos, nós não vemos mais aí cristãos de verdade. Nós vemos aí cristãos que estão somente indo para a igreja por uma rotina de dia a dia, por uma obrigação. Irmãos, se nós lemos atentamente o Novo Testamento, os discípulos, eles iam na casa dos outros discípulos para cultuar a Deus, não somente como uma obrigação, mas eles iam também esperando a volta de Cristo, porque eles sabiam que se eles estavam ali adorando a Deus, se Cristo voltasse, eles iam direto para o céu, porque eles estavam servindo a Deus com santidade, fazendo diferença, vendo Deus face a face.
E o que nós estamos fazendo, irmãos? O que nós estamos fazendo, jovens? O que nós estamos fazendo, pré-adolescentes? O que nós estamos fazendo? Nós estamos levando uma vida de santidade? Nós estamos fazendo diferença na escola, na faculdade, no trabalho, ou até mesmo em casa? Porque, irmãos, tem crente que em casa é uma coisa e na igreja é outra. Isso é fazer diferença? Não é. Isso não é fazer diferença. Isso é ser igual. Porque diferença é ser comum dos outros, não ser comum. E se nós pararmos para pensar, a igreja entrou numa era modernizada das coisas. Porque, irmãos, se compararmos o mundo ali com as igrejas que estamos vendo hoje, não tem nada de diferença. A única diferença é que tem o pastor alguma coisa pregando aqui em cima. A única diferença é que estamos louvando. Mas será que estamos louvando de todo o coração? Porque, irmãos, muitas das vezes nós achamos que tudo isso é porque Deus não está mais na nossa vida. Nós achamos que tudo isso porque nós não recebemos o milagre, nós não recebemos a vitória que nós queremos. Muitas das vezes não é por causa de Deus não, porque nunca é por causa dele. É por causa de nós mesmos que nós estamos tentando adorar a Deus face a face. Porque todas as pregações eu vou falar e sempre hei de falar que esse joelho aqui não foi dado somente para articular as pernas não. Deus deu ele para dobrar no chão e agradecer a Deus. Deus deu ele para ficar com o povo no pó. Deus deu ele para você orar e agradecer a Deus por tudo que ele tem feito e por tudo que ele vai fazer em sua vida. Irmãos, muitas das vezes nós temos coragem de ficar 2, 3 horas, 4 horas com outras coisas do mundo. Nós não temos coragem de orar 10 minutos na presença do Senhor. É verdade. Nós temos coragem de ler outros livros comuns. Nós temos coragem de ficar no WhatsApp, em redes sociais, Facebook, Instagram. Nós temos coragem de ler 2 capítulos da Bíblia. Nós temos coragem de ficar o dia todo fazendo não sei o que na rua. Nós temos coragem de ficar 2 horas e meia dentro da igreja. Nós temos coragem de adorar ao mundo, mas nós temos coragem de adorar a Deus. Porque, irmãos, nós estamos idolatrando o mundo. Porque tem muitos crentes que precisam se converter de verdade. Porque, irmãos, crente até o diabo é porque ele crê que Deus existe. Agora, ser cristão de verdade está difícil, irmãos. Ser cristão de verdade, boca no pó, jejum e oração, está difícil, irmãos. Ver crente fazendo a diferença, está difícil. Porque, irmãos, antigamente era difícil ver um crente, ver um cristão que não adorava a Deus em espírito e verdade. Agora está difícil ver um cristão que adora a Deus em espírito e verdade. Porque, irmãos, muitas das vezes nós duvidamos, muitas vezes porque está demorando muito. Porque, irmãos, eu vejo aí, eu fico falando, até mesmo com meus colegas crentes, que a volta de Jesus está próxima. E muitas das vezes eles não acreditam. E muitas vezes nós não acreditamos que Deus está prestes a voltar. E muitas das vezes me perguntam se tem uma prova na Bíblia de que Cristo breve vai voltar. Eu posso dar uma prova sim, irmãos, porque, se eu não me engano, quem quiser acompanhar até pode acompanhar, que eu acho que é isso. Que é no Evangelho de João, capítulo 20, que traz o título Túmulo Vazio. Ele diz que Pedro, ele foi lá dentro do túmulo onde Jesus estava, e ele encontra um lenço dobrado. Daí vocês devem estar pensando, tá, mas e aí? O que que tem? O que que temos que na tradição judaica, quando eles encontravam o lenço estendido, não dobrado, estendido, quando o servo encontrava o lenço estendido em cima da mesa, é que ele podia recolher a mesa, que o Senhor dele não ia mais voltar para terminar aquela refeição, que o Senhor dele não ia mais voltar para terminar aquela obra. Mas na tradição judaica também fala que quando o servo encontra o lenço dobrado, o Senhor dele quis dizer assim: deixa tudo preparado porque eu hei de voltar. E quando Pedro entra no túmulo e vê o lenço dobrado, ele diz assim, eu até posso imaginar ele dizendo assim: já entendi o recado que o Senhor deu. Ele diz, nada mais nada menos do que a gente está preparado, porque ele foi, mas breve um dia ele há de voltar. Então, irmãos, será que a nossa mesa está preparada? Será que a nossa obra está
está feita, está preparada para quando Deus vir buscar a nossa igreja, a gente não ficar assim, não ficar aqui, mas ir com Ele? Será que nós estamos servindo a Deus de verdade? Porque, irmãos, Ele vai falar mais aqui que há um só Senhor, uma só fé e um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e por todos e em todos. Mas a graça foi dada a cada um de nós segundo a medida do dom de Cristo. Então, irmãos, esses versículos aqui resumem tudo que eu podia falar. Porque, irmãos, Deus, Ele fala aqui que Ele tem um dom específico, uma vocação digna para cada um de nós. E será que nós estamos exercendo certamente essa vocação? Porque, irmãos, exercer a vocação não é somente você fazer o que ela pede, não, mas você tem que fazer de coração. Porque Ele vai dizer mais à frente aqui, pelo que diz: subindo ao alto, levou o cativo e o cativeiro deu dons aos homens. Ora isso, Ele subiu, que é senão que também antes tinha descido às partes mais baixas da terra. Então está aqui uma prova que ele desceu aqui para se tornar carne, para se tornar homem pecador como nós. E muitas vezes nós ficamos blasfemando contra Deus. Mas será que alguém aqui teria coragem? Eu acho que ninguém, de dar o seu único filho por amor a essa humanidade corrompida que está hoje aqui. Será que alguém teria coragem de sacrificar o seu filho por nós pecadores? Ninguém. Mas aqui após ele também traz uma palavra de fé, que ele fala assim que aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para cumprir todas as coisas. Ou seja, Ele subiu, mas em breve um dia Ele há de voltar. Irmãos, muitas das vezes nós duvidamos de que Deus possa realmente fazer na nossa vida o que Ele está falando aqui na Bíblia. Mas, irmãos, muitas das vezes não depende somente de Deus, mas depende também, irmãos, de mim e de você fazer a diferença. De mim e de você, boca no pó. De mim e de você, jejum e oração. Porque, irmãos, está pensando que é fácil? Não é fácil não, irmãos. Porque, irmãos, muitas vezes nós queremos começar de cima. Mas o engraçado é que quando eu vejo Jeremias descendo a casa do oleiro, eu vejo que o oleiro, ele não começa de cima o vaso, ele começa de baixo. Então, irmão, a boa obra, o nosso testemunho não começa de cima não, o nosso testemunho começa de baixo. E se quebrar, irmão, se quebrar faz de novo. Porque, irmãos, não termina aí. Deus começa a nossa vida, o ministério da nossa vida, uma vocação digna, não somente, e o estralo de dedos, mas sim, Ele começa por baixo. E se quebrar, Ele reconstrói de novo. Se quebrar outra vez, Ele constrói de novo, até ser o vaso certo. E pensa que acaba aí, não acaba não, irmãos. Vai para o fogo, vai para a peleja, vai para o jejum e oração e boca no pó, para depois sair o vaso remexido e ser derramado o óleo na unção dele. Porque, irmãos, está pensando que é fácil receber um milagre? Está pensando que é fácil sair da prova? Porque, irmãos, para quem não acredita, já estou terminando, para quem não acredita que Deus pode fazer um milagre na sua vida, vou contar 2 testemunhos rápidos, se o pastor me permite aqui. E que, primeiramente, não era para eu nem para o meu irmão estar aqui hoje. Porque, primeiramente, há quase 14 anos atrás, minha mãe, ela não podia ter filhos para medicina. Para medicina, porque para Deus, tudo que é impossível para os homens é possível para Deus. Porque, irmãos, se a medicina diz que acabou, Ele diz que começa. Se a medicina diz que não, Ele diz que sim. Porque Ele é Deus e Ele é contigo, para onde você for. Irmãos, continuando. E minha mãe foi fazer uma cirurgia e tomou uma anestesia chamada RA, que paralisa totalmente da cintura para baixo por um determinado tempo. E ela não sabia, ela estava grávida de nós de 3 meses, já era uma parte do milagre. O que os médicos falavam que era possível, já era possível agora. E como já não bastasse isso, o médico chegou e falou para ela, como sempre duvida do poder de Deus, a maioria,
falaram e chegaram para ela e falaram: ó, seus 2 filhos, eles vão nascer sim, mas eles podem nascer cego, surdo ou mudo. Mas eu não estou percebendo aqui nenhum cego, surdo ou mudo pregando para vocês, não. Eu estou percebendo aqui uma pessoa perfeita em termos físicos. Porque, irmãos, Deus, Ele foi maior na minha vida. Ele tinha um chamado, assim como Ele tem na sua vida, e não há de te levar enquanto não cumprir. Porque, irmãos, como já foi um milagre grande na minha vida, depois de 1 ou 2 anos, minha mãe levou lá e falou assim, não somente para se exaltar, mas sim para exaltar o nome do Senhor Jesus. Falou: olha aqui, os 2 filhos que vocês diziam que eram ser cegos, surdo ou mudo, estão aqui perfeitos para a honra e para a glória do Senhor Jesus. Irmãos, se eu não me engano, o outro testemunho agora vai fazer acho que 2 anos e aproximadamente quase 3 meses que eu fui fazer uma cirurgia simples para os médicos, de no máximo, se fosse complicada ainda, meia hora, 20 minutos. Se não complicasse, ser 10, 15 minutos. Rapidinho a cirurgia. Fui tirar uma carne crescida no nariz, uma adenoide, conhecida como adenoide, e a cirurgia correu tudo bem, graças a Deus. E no final da cirurgia, aplicaram 4 ml de dipirona na minha veia. E nem eu, nem minha família, nem os médicos, muito menos os médicos, sabia que eu era alérgico a dipirona. Naquele momento comecei a inchar, tive que ir direto para a UTI. Então, e como Deus, Ele faz a gente descer, né, irmãos? Não tinha nem lugar no UTI de adultos, eu tive que ficar no berço mesmo. Irmãos, e eu até brinco com a minha mãe assim, quando eu faço alguma coisa assim que eu não devo, eu falo: calma, eu ainda tenho 2 anos ainda, porque eu nasci de novo. E continuando, que eu sofri, se eu não me engano, um choque anafilático e uma parada cardíaca, e fiquei sem respirar de 2 a 5, 8 minutos. E dos médicos já era possível. E naquele momento minha mãe, eu imagino que deve ter entrado em estado de choque, assim como toda pessoa é carne, como todo homem, toda mulher é carne. Ela começou a chorar, e como já se não bastasse, o médico chegou para a enfermeira ao lado dela e falou: escuta, aquele menino que sofreu tal coisa, ele morreu, né? E naquele momento, ela não se desamparou não, ela dobrou o joelho e falou: Deus, o Senhor prometeu, e eu sei que o Senhor vai cumprir. Então, irmãos, não importa o tamanho da sua luta, não importa o milagre que você está esperando, Deus, Ele é fiel para cumprir na sua vida. Irmãos, naquele momento, o pastor da minha igreja foi lá ungir, colocou o polegar direito no centro da minha testa, e naquele momento o barulhinho começou a fazer de novo. As batidas do meu coração voltando, era outra vez o chamado, era o sinal que Deus está fazendo outro milagre na minha vida, porque eu creio que Ele não tinha cumprido a promessa ainda que Ele tinha feito à minha mãe. Porque, irmãos, como eu falei, Ele não há de te levar enquanto Ele não cumprir a promessa que Ele tem na sua vida. Irmãos, depois daquilo lá eu falei, agora eu posso ter falado que nem Jó. Antes eu talvez conhecia Ele somente de ouvir falar, mas agora eu conheço Ele face a face. Então, irmãos, é assim que eu termino a palavra que Deus hoje colocou no meu coração. E antes de terminar aqui, se o pastor me permite, quero louvar mais um hino com o meu irmão. E eu desejo que os irmãos prestem atenção nessa palavra, meditem nessa palavra, e que ela possa estar no centro do coração de cada um dos irmãos. E que a graça e o nosso amor de Jesus Cristo, do meu Jesus e do Senhor Jesus, seja com todos. 13.
chegar aqui. Quem vive louvando a Deus, não dá pra imaginar o que eu tenho que renunciar só de ser fiel. Não é fácil suportar as lutas que vem de repente pra me derrubar, mas tem que ser bem. Só que Deus é meu amigo, nas lutas prometeu estar comigo. Ei, pode vir o que for, levanta quem quiser, eu vou continuar, permanecer de pé. Pode o mar se erguer, o gigante afrontar, eu vou continuar. Se a tentação vier e possa gigantar, eu vou partir pra briga, eu não vou recuar. Mas quem está comigo é maior que tudo. Deus Jeová, eu não estou aqui porque o mundo quer, foi Deus que me escolheu. Ajude quem quiser, os inimigos querem me ver abatido, mas não vai adiantar. Pode encolher meus ossos da minha frustração, podem até me prender, me jogar na prisão, mas sei a quem eu sirvo que no tempo certo me fará campeão. Eu sou filho dele, sigo só a ele, eu canto pra ele, adoro só a ele, eu exalto a ele, glorifico a ele, me alegro com ele, sou somente dele. É só dele, só por ele, para ele, só com ele, é só dele, só vem dele, só tem ele, tudo é dele. Eu sou dele, tu é dele, a igreja dele, o mundo é dele, tudo que existe aqui pertence a ele. E que o mundo me pertence, me despreze, não me aceite, não queira aceitar. Eu sou filho de Jeová, eu não vou dar nem aí porque eu sou escolhido dele. Aleluia. Eu creio que você é escolhido de Deus. Você é filho dele, serve só a ele, canta só pra ele, adora só a ele, exalta só a ele, glorifica ele, se alegra com ele, é somente dele. É só dele, só por ele, para ele, só com ele, é só dele, só vem dele, só tem ele, tudo é dele. Eu sou dele, tu é dele, a igreja dele, o mundo é dele, tudo que existe aqui pertence a ele. E que o mundo te apetece, te despreze, não te aceite, não queira aceitar que és filho de Jeová. Você não vai se importar porque tu és escolhido dele. E que o mundo te apetece, te despreze, não te aceite, não queira aceitar que és filho de Jeová. Você não vai se importar porque tu és escolhido dele.